Fala galera, tudo certo? Vamos falar um pouquinho do que foi o GP da Hungria, né? A última corrida antes da parada, antes das férias, né, dos pilotos. E a próxima corrida é só dia 23 de agosto no GP da Holanda, então a gente vai comentar um pouquinho do que foi o GP da Hungria. Na minha opinião, foi uma grande corrida, tá? O GP é um GP mais curto, uma pista mais curta, então assim, muito difícil de ter ultrapassagem, pouca reta longa, então não é uma corrida que tu vê muita ultrapassagem, mas achei que teve bastante, mais do que eu esperava. Primeiramente, começando já dos treinos, né? O Hamilton, que era para ter largado em P2, mais uma vez punido, né? Obstruiu o Piastri no treino e largou em P5. Mais uma vez o Hamilton sendo punido e aí largando um pouco para trás. Vamos falar um pouquinho do que foi a largada, né? Largada muito boa das duas McLaren. O Lando larga muito bem, o Piastri larga muito bem, de terceiro já pula para segundo, passa o Leclerc, e logo na terceira volta já passou o Lando e ficou em primeiro também, assumiu a liderança. Uma grande largada das duas McLaren. O Charles Leclerc larga muito mal, né? Ele na largada ele já passa, já deixa o Verstappen passar ele, o Hamilton também já passa o Leclerc, ele fica ali larga em segundo e já cai para quinto. Então muito ruim a largada do Leclerc e a largada do Russell também, né? Que teve o problema no carro, acionou o sistema de segurança e o carro caiu de sexto para 20º colocado. Então uma largada, o carro do Russell muito ruim. Logo no começo já teve uma briga de Max Verstappen com Hamilton, chegaram até a se tocar, pneu com pneu bem leve ali, já teve esse problema e o Max fica na frente do Hamilton, né? E que já tem uma confusão entre o Hamilton e o Verstappen, né? O Hamilton tentando passar um pouco do Verstappen e até reclamando no rádio que o carro do Max estava muito mais lento que o dele, ele precisando passar, mas o Max fechando bastante, o Max Verstappen sendo o Max Verstappen, né? Não deixando o Hamilton passar e conseguindo segurar muito bem a briga entre os dois grandes campeões. O Max ele vai para os boxes, né? O Hamilton consegue passar o Max Verstappen nos boxes, ali na 15ª volta, o Max Verstappen ele sai do box, o Hamilton passa ele, e na 16ª volta o Max Verstappen consegue passar o Hamilton, né? Então consegue fazer ultrapassagem, o Hamilton ele passa o Lawson, e aí ele, acho que ele fica cuidando muito concentrado e focado no Lawson pela ultrapassagem, e o Verstappen consegue vir por dentro e passar os dois de uma vez. Então acho que ele aproveitou aquele momento que o Hamilton tinha passado do Lawson e falou, vou passar os dois, já passou o Lawson, já passou o Hamilton, e aí aquele negócio, né? O Hamilton reclamava que o Max Verstappen estava com o carro mais lento e logo na hora o Max já ultrapassa os dois e fica na frente do Hamilton, então uma grande briga entre os dois, uma grande corrida de Max Verstappen. Vamos falar um pouquinho do que teve na volta 38, né? O Piastri está na liderança, ele vai para os boxes, o Norris dá uma acelerada e o Piastri tenta buscar, né? E aí depois o Norris para. Aí teve a infelicidade do Carlos Sainz, né? Como retardatário, fechou ali o Piastri, teve um toque no Piastri, que atrapalhou muito o Oscar para poder recuperar a primeira colocação. O Lando ele para, e aí consegue voltar na frente do Oscar ainda. Então o Oscar ficou muito bravo, reclamou bastante. Na minha opinião, uma estratégia da McLaren para não... A McLaren toda a corrida tenta fazer uma estratégia para ajudar o Norris. Sempre essa estratégia é nítida que acontece. O Oscar fica muito bravo, reclama até com a sua equipe no rádio. Mas também teve azar, o Sainz atrapalhou ele, o Oscar na verdade teve azar a corrida inteira, porque teve essa parte do Sainz atrapalhando, e aí depois no final ali o carro dele tem um problema e ele perde, fica fora da corrida, então não teve sorte de campeão o Oscar Piastri hoje. E aí falando da volta 46, cara, uma volta, o Lando Norris consegue passar o Antonelli, o Piastri vai para os boxes, o Norris fica em primeiro, o Norris vai para os boxes, e o Kimi assume a liderança, né? E aí depois o Norris tenta buscar o Kimi Antonelli a ultrapassagem. Ele faz uma ultrapassagem maravilhosa, cara. Ele vem por dentro do Kimi. O Kimi depois ainda consegue passar por dentro dele, mas mesmo assim ele consegue segurar e o Norris fica na frente do Antonelli. Então, na minha opinião, uma ultrapassagem muito boa do Lando Norris, que mostrou, cara, muita qualidade nessa corrida. Mostrou, além do carro estar melhor, o carro da McLaren estava melhor do que da Mercedes, estava correndo mais, mas... E eu sou um cara que critico muito, acho que o Lando não é um piloto que merecia ser campeão, foi campeão pelo carro, mas fez uma grande corrida e eu falo assim, eu critico quando tem que criticar, mas eu também parabenizo quando tem que parabenizar, tem que falar bem, foi uma grande corrida do Lando Norris, uma grande ultrapassagem em cima do Kimi Antonelli, que entendeu um pouco que, cara, ele precisa pontuar.
O Antonelli precisa estar pontuando, precisa estar brigando. Ele sabe que o carro dele não era o melhor nessa corrida, desde os treinos, já não era o melhor carro. Então, em vez de ele tentar brigar, em vez de ele entrar numa briga que não era dele, ele entendeu, ficou em terceiro e seguiu a corrida ali sem se preocupar muito, sem forçar muito o carro, sabendo que o carro dele estava melhor que os da frente, os de trás, estava melhor que o pelotão de trás, então sabia que talvez não ia sofrer muito. E aí consegue finalizar a corrida em terceiro. Então, assim, ele vem amadurecendo, vem entendendo o que ele precisa fazer para poder ser campeão, vem entendendo que o concorrente dele, o George Russell, tá com um azar tremendo, o carro do Russell só dando problema, quando tá brigando entre os primeiros, estraga, fica fora, ele erra, tá com o psicológico muito, muito baixo, tá muito mal de cabeça, o Russell errando bastante. E aí, então, ele sabe que ele tem um carro melhor do que o seu companheiro, mas que a McLaren tá chegando, de que a Ferrari tá melhorando, e que tem Max Verstappen na Red Bull mesmo, um carro ruim. Então ele tem que entender a briga dele e ser um cara que realmente está lutando pelo campeonato, não por uma corrida. Ele vai entendendo isso, vai amadurecendo, vai pontuando e continua como líder da competição. Na volta 56 o carro do Piastri estraga, né? E aí tem o safety car virtual. E ali, logo ali o Hamilton, né, tentou passar, já passou o Antonelli por dentro, pelo pit, foi no pit, conseguiu passar o Antonelli e aí depois pediram para ele dar a posição pro Kimi. E o Hamilton mais uma vez punido, como foi punido no treino, foi punido na corrida. Acho que quase toda a corrida, o Hamilton está quase toda a corrida sendo punido. É um cara com uma experiência muito grande, mas não pode, né? Não pode não ter essa concentração dos detalhes. Mais uma vez punido, finaliza a corrida em quarto, mas por conta da punição vai para quinto e finaliza em quinto a corrida em P5, com o Leclerc em P4 a corrida. Falando um pouco então, o Lando Norris em primeiro, grande corrida do Lando, Max em segundo, assim, cara, o Max faz milagre com o carro dele, ele reclamando muito da aderência do carro, e o carro da Red Bull é um carro mais fraco, isso fica nítido com o radar um pouco mais atrás, mesmo assim, melhor do que ano passado eu acho que o Tsunoda, né, não era piloto para a Red Bull, o radar era um piloto um pouco melhor, mas é nítido que o carro da Red Bull é mais fraco que os outros, mas o Max Verstappen, é um cara fora da curva, é um piloto sobrenatural, extraordinário, e aí consegue fazer milagre colocando o carro dele em segundo. Que piloto é Max Verstappen. Lando Norris em primeiro, Max em segundo, Kimi em terceiro, Charles Leclerc em quarto e Hamilton em quinto. A gente vai colocar aqui a classificação como finalizou e vamos falar um pouco também do nosso brasileiro, né? Não só do brasileiro, mas como da Audi por completo. O Hulk finaliza em P9, pontua com a Audi de novo, terceira corrida seguida da Audi pontuando, e o Bortoleto em 11º. Chegou a ficar em oitavo, né, por conta de algumas paradas dos pilotos da frente, ele chegou a ficar em oitavo. O carro dele perdeu um pouco de potência, o Hulk passou ele bem tranquilo, e ficou ali atrás do Lindgren em 11º. O carro dele, se tivesse um pouquinho mais de potência, passava, porque ele perdeu potência, começou a cair, só não foi ultrapassado pelo Stroll, pelo Gasly, porque estava muito tempo, muita distância, estava, muito na frente tanto era do Stroll no começo, depois o Gasly passou o Stroll, mas ele não sofreu nenhum risco de ser ultrapassado, e até no final da corrida ele fica 3 décimos, acho que só do Lindgren, então por 3 décimos o Gabriel não pontua pela terceira corrida seguida, mas uma corrida muito estável do nosso brasileiro, vem mostrando que é um grande piloto, é um piloto seguro, um piloto estável, manter uma grande corrida. Se tem um carro um pouquinho melhor, um carro um pouquinho mais forte, ele podia estar mais na frente do pelotão, mas o Gabriel faz uma corrida incrível, mais uma grande corrida do nosso brasileiro. E aí, falando um pouco de brasileiro, a gente tem que falar um pouco da Fórmula 2, do Rafael Camará. Mais uma vez, uma grande corrida do nosso brasileiro, P3 para o Camará. E aí as mídias começando a falar do Camará na Fórmula 1. Ele é da Ferrari, a Ferrari quer colocar o brasileiro na Fórmula 1, a Haas, a Cadillac, que são motor Ferrari, podem, né, ter o Camará na próxima temporada, tanto a Haas quanto a Cadillac. Valtteri Bottas corre risco de ser trocado, de sair, aí podemos ver, só que a Cadillac tem o seu piloto, quer o seu piloto, ele precisa fazer a pontuação para poder ter a licença, mas o Camará pode surgir na Cadillac. E a Haas também, né? O Esteban Ocon já fez uma temporada no passado muito abaixo, ficou atrás do Berman, que era a sua estreia como piloto na Fórmula 1. O Esteban Ocon esse ano de novo não está fazendo uma grande temporada, corre o risco de ficar fora, e o Camará pode pintar na Haas. Então a gente pode ver, talvez na temporada que vem ou na próxima, o brasileiro na Fórmula 1, ter 2 brasileiros na Fórmula 1 seria muito, muito incrível. E é isso, vamos colocar um pouquinho como ficou a classificação da corrida, né, com Lando em primeiro, Max em segundo, Kimi em terceiro, Leclerc em quarto,
Hamilton em quinto, nosso brasileiro em 11º. E aqui também a classificação da competição, Kimi Antonelli com 219 pontos é o líder do campeonato, Lewis Hamilton da Ferrari com 169 em segundo e o George Russell da Mercedes com 160. O nosso brasileiro é o 14º com 10 pontos, Gabriel Bortoleto. E vamos ver se ele pontua, tem grandes condições de começar a pontuar um pouquinho mais, subir nessa classificação. Fechou? Um abraço, curte, comenta, compartilha. Comenta um pouco o que tu achou da corrida da GP da Hungria, quais que são as expectativas para a próxima corrida após, né, essa pausa. Em 23 de agosto teremos a corrida no GP da Holanda, vamos comentar também no GP da Holanda. Comenta o que vocês querem nos próximos vídeos também, inscreva no canal e compartilha com os amigos. Fechou? Abraço!